Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade à nossa reflexão conhecendo Deus através da Bíblia Sagrada. Podemos conhecer a Deus porque Ele mesmo resolveu se tornar conhecimento ao homem. O conhecimento que temos de Deus não é fruto de nossa própria descoberta, mas é resultado de sua autorrevelação. Nesse sentido, Deus se fez conhecido através das obras da criação, incluindo o ser humano, e através da Escritura que testifica de Cristo, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, que está em Hebreus, capítulo 1, verso 3. Porém, quando falamos sobre como conhecer a Deus, precisamos admitir que é impossível ao homem conhecê-lo plenamente. Algumas pessoas afirmam que ninguém explica Deus e que a teologia é apenas uma tentativa frustrada de tentar entendê-lo. Contudo, embora essas pessoas acertem ao dizer que Deus é inexplicável, elas erram ao pensar que Ele é incapaz de ser entendido. De fato, Deus é incompreensível. Mas quando dizemos que Ele é incompreensível, não estamos dizendo que é impossível obter qualquer entendimento acerca de sua natureza. Estamos apenas dizendo que Deus não pode ser explicado e entendido exaustivamente. Ele é inexplicável. É incompreensível, mas é também cognoscível. Sim, Deus pode ser verdadeiramente conhecido porque Ele se autorrevelou ao homem. Por isso que a teologia, que é o estudo de Deus, de fato cumpre o seu propósito. Se por um lado ela não consegue explicar exaustivamente Deus, por outro lado, ela consegue expor de forma clara todo o conhecimento revelado por Deus através das Sagradas Escrituras e que é indispensável para a salvação do homem. A Bíblia afirma que, em várias partes, a incompreensibilidade de Deus. No livro de Jó, por exemplo, lemos o questionamento de Zofar. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Está escrito em Jó, capítulo 11, versos 7 e 8. No livro de Salmos também encontramos várias declarações acerca do quão insondável é o nosso Deus. Ao meditar sobre alguns dos atributos de Deus, o rei Davi diz: tal entendimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Salmos 139, verso 6. Em outro salmo ainda lemos: grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir
o seu entendimento. Salmo 145, verso 5. O profeta Isaías também indagou sobre a incompreensibilidade de Deus. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Isaías 40, verso 18. No Novo Testamento encontramos a reflexão do apóstolo Paulo acerca de como Deus é inatingível. Ó profundezas da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11, 33 e 34. Se, por um lado, temos o testemunho da Escritura de que Deus é incompreensível, por outro lado, a própria Escritura é a autorrevelação de Deus. Isso significa que, através dela, Deus se faz conhecido ao homem de forma especial. Por isso, há também várias passagens bíblicas que atestam que é possível efetivamente conhecer a Deus. Por exemplo, no Salmo 145, o salmista escreve, no verso 3 diz: Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Perceba que ao mesmo tempo em que o salmista afirma que a grandeza de Deus não tem limites, e isso significa que ele é incompreensível, ele também afirma que podemos conhecer a Deus o suficiente a ponto de entendermos que ele é digno de ser louvado. Aqui também pode perguntar: como podemos obter conhecimento de Deus? No mesmo capítulo em que Isaías fala sobre como Deus é incomparável e incompreensível, ele também afirma a verdade de que podemos conhecê-lo através da criação. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías 40, 26. Então, através da criação, podemos receber um conhecimento geral sobre a natureza de Deus, que revela que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Mas, através da criação, não podemos obter um conhecimento especial e salvífico da natureza de Deus. Isso só é possível através da revelação especial de Deus na Escritura, quando recebida sob a iluminação do Espírito Santo, visto que ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. O conhecimento especial de Deus que obtemos através da Escritura não é mero conhecimento de fatos sobre Deus, mas é um conhecimento
verdadeiro do próprio Deus que nos conduz a um relacionamento pessoal com Ele. Através do profeta Jeremias, Deus declara: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Escrito em Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Por isso, o Senhor Jesus não apenas afirma que podemos conhecer a Deus, mas também que esse conhecimento é indispensável à vida eterna. Ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. O apóstolo João também escreve sobre como, por meio do Cristo revelado na Escritura, podemos conhecer a Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 20. Então, podemos conhecer a Deus de forma especial através da Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus e ela testifica de Cristo, que é a revelação suprema de Deus. João capítulo 1, versos 14 a 18. Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Por meio dele podemos falar com Deus em oração, podemos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra, podemos nos achegar em adoração diante da sua presença e podemos ter consciência de que o próprio Deus habita em nós através do Espírito Santo. Então, de fato, podemos conhecer a Deus genuinamente. E você, já conhece a Deus da forma genuína? Se ainda não, leia a Bíblia Sagrada. Ela é a fonte inesgotável da revelação do conhecimento do Todo-Poderoso Criador, nosso Deus. Aguarde, no próximo vídeo daremos continuidade a essas reflexões. Até lá, um abraço, fica com Deus.